Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, do 13 ao 17. Olá, eu sou o César do blog podcast Cristianismo e Filosofia, e você está no episódio Providência em meio à crise. O justo viverá pela fé. Em nossos tempos, há dúvidas no coração dos homens quanto à força poderosa de Deus em reger o universo que Ele mesmo criou. E claro, conhece nos mínimos detalhes. É aparentemente fácil dizer que Jesus é o Senhor do universo, como coloca Paulo em Colossenses 1, do 13 ao 23. Mas quando se trata do dia a dia, do pão nosso, do que iremos vestir em tempos de crise, a tendência é desviar nossos corações da doutrina da providência e buscar com as próprias forças romper com os tempos difíceis. Mas e quando notamos que em tempos de crises, como em uma pandemia, por exemplo, nossas forças nada faz, que as frustrações são inevitáveis e junto às frustrações, a raiva. Tudo desmorona de forma implacável. Porém, ao mesmo tempo, os tempos de crise é um bom momento para aprender a ressignificar todos os aspectos da vida à luz da soberania de Deus. Veja o episódio O que nos resta em meio ao caos. Porque crises acontecem. O mundo nunca foi um lugar fácil. Para usar uma velha expressão popular, nunca foi possível amarrar cachorro com linguiça. A realidade é que crises sempre fizeram parte da história humana. A própria queda é uma crise na história humana. Desta forma, durante os tempos de crise, tempos onde somos colocados à prova, tempos que mostram que confiar em nossas próprias forças sempre levará a frustrações, é justamente nestes momentos que as decisões precisam ser muito mais sensíveis à voz do Espírito, para conseguirmos discernir a realidade dos tempos que vivemos, das mentiras que nos cercam constantemente. Por isso, Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 17, nos esclarece 5 pontos importantes. 1. Deus a ninguém tenta. Como Abraão, podemos ser colocados à prova. Porém, jamais o Senhor nos induzirá ao pecado. Nunca colocará um servo diante da situação que o levará à tentação. Ao mesmo tempo, como esclarece Paulo, Deus está no controle e dessa maneira jamais permitirá uma tentação maior do que aquela que podemos suportar. 2. Deus não pode ser tentado por ninguém. Ou seja, Deus não é como seres humanos que facilmente podem ser influenciados. O Senhor não se deixa levar por ideias vãs, ideias momentâneas de homens que não ultrapassam um século. Ele é desde a eternidade, o princípio e o fim. Isto é, Deus não é como os homens que estão sujeitos aos tempos em que vivem, às moralidades temporais, às condições de vida a que estão submetidos e a tantas outras coisas que influenciam as decisões humanas. 3. Somos atraídos por nossas próprias concupiscências. São, em última análise, nossos desejos, junto a um coração enganoso que nos leva às tentações, seja a atos imorais, seja a ações cobiçosas ou até mesmo a tentar tomar o controle, inutilmente, claro, das mãos de Deus, para depois
receber glórias por ter superado as crises através das próprias forças. Por isso, precisamos de autocontrole para ressignificar toda a situação à luz da soberania de Deus. 4. O ser humano é quem assimila o pecado. Como o corpo assimila os alimentos para se nutrir, o próprio homem assimila o pecado para nutrir seus desejos pecaminosos. Assimilado o pecado, o caráter se corrompe e a prática torna-se natural. Em pouco tempo já cauterizado, o ser humano não percebe o caminho tenebroso que se meteu, o caminho da morte. Por isso, Tiago exorta: não erre. 5. Todas as coisas boas provêm de Deus. Nele não há mudanças ou sombra de variação. Ele não pode ser influenciado, como vimos no segundo ponto. E ao mesmo tempo, é possível afirmar que ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmos 106, 1. Enfim, estes pontos levantados pelo apóstolo Tiago são de suma importância quando, diante de uma crise, precisamos compreender a situação que nos cerca e, ao mesmo tempo, o Deus que servimos. Para concluir, as crises levam às frustrações, e as frustrações costumam ser um caminho para as tentações. Porém, como indica os livros sapienciais, há sempre dois caminhos: o caminho do justo, que vive pela fé, aquele que crê na providência e sabedoria de Deus, ou o caminho do ímpio, aquele que vive à própria maneira, agindo como acha mais adequado, buscando os resultados que mais o agradam, pois vê a si mesmo como fonte de toda a força e fruto de tudo que é bom. Hoje, ao contrário das perspectivas ateístas do começo do século, de filósofos como Nietzsche, por exemplo, a grande maioria das pessoas ainda assumem alguma religião ou algum tipo de crença, ou seja, há um senso de que existe um ser superior, mesmo que esse senso seja por tradição ou comodismo. O número real de ateus é muito baixo. Porém, a grande maioria destes crentes vivem como se a providência não existisse. Isto é, o senso de que Deus está em seu cotidiano é praticamente esquecida. Se pudéssemos verificar quem realmente vê a providência divina em sua vida diária, esse número, que professa alguma religião, seria drasticamente reduzido. Se pudéssemos ir mais longe e verificar quantas pessoas realmente vivem pela fé, ou seja, organiza a sua vida em função desta verdadeira doutrina cristã, a providência, infelizmente o número seria ainda menor. Bom, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a você que esteve ouvindo o podcast até aqui e lembrá-los que, se você está ouvindo por um agregador, assine o nosso conteúdo. Se você estiver no YouTube ou no Instagram, curta e compartilhe este podcast. Se você quiser a transcrição do áudio, estará no nosso blog cristianismofilosofia.com.br. Tudo junto, cristianismofilosofia.com.br. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.